Você já percebeu que algumas crianças, quando começam a trocar os dentes, na verdade muitas crianças, quando começam a trocar os dentes, aparecem vários espaçamentos entre os dentes? Será que já é hora de usar aparelho? Será que esse é o momento ideal, quando os dentes começam a ser trocados? Eu sou Iana Arapinho, sou cirurgiã dentista e esse é o Doutora Responde. A Nayana, um beijo para a Nayana, obrigada pela pergunta. A Nayana perguntou: por que é tão comum, durante a troca de dentes, surgir espaçamentos entre os superiores, entre os dentes superiores? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Não sei se vocês já observaram, quando as crianças começam a trocar os dentes, que parece que os dentes vêm com muitos diastemas, os dentes permanentes aparecem com vários diastemas, são aquelas aberturas, aquele excesso de espaço entre os dentes. Vou explicar um pouquinho para vocês por que isso acontece. Se vocês observarem, a criança começa a trocar os dentes ali, os dentes superiores, por volta dos 6, 7, dependendo da criança, 8 anos. E aí os dentes que nascem são dentes permanentes, ou seja, são os dentes que a criança vai ter quando ela for adulta. Ela for idosa, aquele é o dente definitivo dela. E ela ainda tem uma boca pequena, afinal ela é uma criança. O que acontece? Quando a criança tem aquela boca pequenininha, a natureza, para encaixar esses dentes enormes que estão nascendo, né, dentes enormes para a criança, né, depois eles vão ficar harmônicos, eles vão ficar compatíveis com o tamanho ali do adulto. Mas enquanto a criança ainda é pequenininha, ela tem dentes grandes, que são os dentes permanentes, e a natureza, para conseguir encaixar esses dentes grandes, ela coloca esses dentes numa posição diferente do habitual, que é o seguinte: esses dentes vêm para fora e abertos, eles ficam em formato que a gente chama de formato de leque, né? Eles fazem isso aqui. Então por isso aparece esse espaçamento entre os dentes assim que a criança começa a trocá-los. Essa fase a gente chama, tem um nome muito engraçado, que é a fase do patinho feio. Por que essa fase tem esse nome? Não sei se vocês lembram da história do patinho, que na verdade ele era um cisne. Então ele era chamado de patinho feio porque na verdade ele era um filhote de cisne. E quando a criança vai ficando mais velha, que os dentes vão se encaixando, ela fica ali com um sorriso normal ali, né, mais bonitinho, a partir dos 10, 11 anos, aí a gente fala que ela se transformou num cisne. Então por isso essa fase tem esse nome engraçado. O que acontece? A criança fica com esse dente em formato de leque aí, mais ou menos até essa idade que eu comentei com vocês, 10, 11 anos, porque ela vai trocar os outros dentes e outra, ela também está em desenvolvimento, ela está crescendo. Então esses dentes vão se encaixando melhor na arcada, principalmente quando os caninos são trocados. Os caninos de leite são trocados pelos caninos permanentes. E aí esses dentes que estavam em formato de leque, eles voltam a se realinhar. Por isso que a gente fala o seguinte: não tem indicação de usar aparelho nessa fase, a não ser por algum outro motivo, porque a gente considera uma alteração aí na posição dos dentes fisiológica, é normal e muitas vezes ela se autocorrige, então não tem necessidade de aparelho, a não ser que trocou todos os dentes e os dentes continuam com um formato, ali com um posicionamento aberto, né? Continua com excesso de espaço mesmo após a troca dos dentes. Aí sim a gente pode conversar sobre aparelho ortodôntico, mas a gente sempre aguarda, em geral, a troca dos caninos de leite pelos caninos permanentes e a gente já tem uma boa melhora desse quadro aí do, entre aspas, do patinho feio, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro. Se a sua criança está passando por essa fase, tenha um pouquinho de paciência, que se tudo der certo, esses dentes vão ficar lindos e maravilhosos quando ela estiver na pré-adolescência. Um abraço, até o próximo vídeo.